Então, a gente vai trabalhar agora com os números decimais, ok? Então, nós trabalhamos com fração, certo? Todas as operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? As operações são feitas, agora a gente vai trabalhar com os números decimais, tá? Então, números decimais é esses números que vão com vírgula, né? Então, é aquele que é acrescentado da parte inteira e da parte decimal, né? Que são separados por uma vírgula, certo? Então, nós vamos aqui trabalhar com as 4 operações, né? Adição... Ô, professor, Oi? qual que é a resposta da 13? Eu fiquei com dúvida nela. 13? É a última que nós fez. Então, dá 36 e 5, né? Deixa eu fazer aqui para vocês. Isso. Então, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum de 36 e 5, tá? Então, você vem aqui, ó. Porque o que acontece? O 5 é número primo, mas o 36 não é. Então, você Sim. vem aqui, ó, MMC de 36 e 5, ok? Aí você faz as divisões sucessivas por números primos. Então, primeiro por 2, porque 36 é divisível por 2. 36 dividido por 2 dá 18, certo? O 5 não dá para dividir por 2, repito o 5. Depois por 2 novamente, dá 9. Repito o 5. Próximo número já é o 3. O 2 já não dá mais. 3. 9 dividido por 3. Continuo com 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. Repito o 5. Depois 5. Fica 1 e 1. Aqui terminou, tá? Você multiplica esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 6. 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18. Dá 180. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 180, tá? Aí você faz 180 dividido por 36, dá 5, tá? Então, fica 5 vezes... Então, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Vezes 15. Menos 180 dividido por 5 dá 36. Certo? 36 vezes 2. Aí ficou 5 vezes 15 dá 45, se não me falha a memória. É isso? Então, 5 vezes 5, 25 vão 2, dá 75. 75 menos 36 vezes 2 dá 72, certo? Menos 72 sobre 180. 75 menos 72 dá 3. 3 sobre 180. Isso daqui você pode dividir por 3 e dividir o de baixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 180 dividido por 3 dá 60. 60. É isso? Beleza? Isso. Solucionou a dúvida aí, 1 sobre 60 é o resultado. Obrigado. Tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Então, na realidade, para poder fazer essas operações, eu tenho um exemplo da adição, né? Para você adicionar 2 ou mais números decimais, é preciso colocar a vírgula embaixo de vírgula. Isso aqui ele tem que seguir uma ordem, tá? Então, por exemplo, eu tenho 4,879 mais 13,14, tá? Como é que eu faria isso daqui? Eu sempre começo a adição pelo número maior. E o número maior qual que é? É o 13, né? 13,14 é maior do que 4,879. Então, eu começo por ele, 13,14, tá? Depois, embaixo, eu tenho que colocar o 4,879. Onde eu coloco? Eu tenho que seguir a ordem, ó. O 4 tem que estar aqui, ó, o número inteiro, depois a vírgula embaixo de vírgula, tá? E copio o 879 aqui, 879, conforme o nosso exemplo aqui, ó, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que completar essas casas aqui, são 3 casas depois da vírgula, aqui eu tenho só 2, eu tenho que completar com 0, tá? Ó, acrescento 0, certo? E faço a soma normalmente, mas sempre respeitando isso daqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, número decimal embaixo do número decimal, centesimal embaixo de centesimal, milesimal embaixo de milesimal, né? Primeiro número, que é uma unidade embaixo de unidade,
dezena embaixo de dezena, tá? Tem que seguir a ordem certinho, porque senão o seu cálculo sai errado. Então, aí você faz a soma. 9 mais 0 dá 9. 7 mais 4 dá 11. Sobe 1, ok? Sobe 1. 8 mais 2 dá 10. Sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Tá? Respeito a vírgula aqui. E depois, 1 mais 0 dá 1. Então, dá 18,019. Entenderam aqui, pessoal? Soma de decimal Sim. é tranquilo, tá? Então, você tem que respeitar essa ordem. Vírgula embaixo de vírgula, decimal embaixo de decimal, unidade embaixo de unidade, e assim por diante. Tá certo? Aqui é o mesmo caso. Ó. Eu tenho uma soma aqui, ó, de 2 mais 1,751. Qual que é o número maior? É o 2, né? Então, eu pego 2, 1,751. Coloco 1 aqui, ó. Eu sei que 2 é 2,000 é 2, certo? Então, aqui, ó, 1,751. Eu sigo a ordem, tá? Então, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. Ó, deu 751 centésimos. Eu completo com zero aqui depois da vírgula. Não tem problema nenhum. Ok? E faço a soma, tá? Então, fica 1 mais 0 dá 1, 5 mais 0 dá 5, 7 mais 0 dá 7, vírgula, 2 mais 1, 3. Então, ficou 3,751. Tá certo? Ok? O mesmo Ok. procedimento você vai utilizar na subtração, tá? Então, para subtrairmos, a gente faz da mesma forma, colocar vírgula debaixo de vírgula na ordem. Primeira coisa que eu observo, e desses dois números, qual que é o maior? É o 7,37 é maior do que 2,8. Então, vamos lá, você faz a subtração. 7,37 menos 2, ó, eu sigo a ordem, vírgula 8, né? Tá? Completo isso daqui com zero, ok? Agora vamos partir para a subtração aqui, ó. 7 menos 0, quanto que é 7 menos 0? É 7, né? Certo? 3 dá para subtrair por 8? Não dá. Não. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar um emprestado do 7. Lembra isso daqui ou não? Então, eu Sim, pego um lembro. emprestado do 7, aqui ele se torna 13. Entendeu? E aqui, esse 7 vai se tornar 6. Lembra disso ou não? Eu pego o Lembro. que está do lado. Então, fica Sim. 13 menos 8, dá quanto? Dá 5, certo? 13 menos 8 é 5, ok? O que eu faço agora? 6 menos 2 dá quanto? 6 menos 2 é igual a 4. A4. O valor final. O pessoal está tão acostumado a usar calculadora que não sabe fazer esses cálculos aqui na mão. Dá 4,57. Só que o interessante do curso não é usar a calculadora nesse momento, é aprender a calcular dessa forma na caneta, beleza? Eu faço engenharia, então, assim, todos os cálculos, seja os cálculos mais complicados de álgebra, cálculo diferencial integral, cálculo de polar e apolar, os cálculos pesados da engenharia, porque é o curso todo só de cálculo. Aí você tem que fazer os cálculos na caneta e depois tem que passar para a calculadora ou para o Excel, né? Fazer os gráficos no Excel, tudo, que é normal, mas a gente precisa saber como é que faz o cálculo na caneta, né? Tá certo? Então é isso daí. As divisões normalmente os nomes que se dão à subtração seria isso, ó. O primeiro número é sempre o minuendo, depois o subtraendo, tá? Que é o número que está sendo subtraído, e embaixo é chamado de resto ou diferença, tá? Então sempre você tem que completar as casas decimais que estão faltantes com o número zero, tá? Então você só completa aí tranquilo. Entendido, pessoal? Alguma dúvida até Sim, aqui? não, sem dúvida. Tá tranquilo? De boa? Se tiver alguma Tranquilo. dúvida, fala pra gente, certo? Vamos continuar aqui? Agora chegou a hora da prova, né?
Vamos tentar fazer esses exercícios aqui, de boa, tá? Eu vou dar aí uns 10 minutos, tá certo? Para vocês tentarem fazer isso daí. Então, é 10h28, 10h38, eu vou dar por encerrada e aí vocês tentam fazer isso daí, tá certo? E me fale os resultados aí. 10 minutos.
E aí, pessoal, estão conseguindo fazer aí? Tá tranquilo? Já acabei, já. Acabou? Vamos lá? Bora. Quanto que deu a primeira aí? Deu 10,2. 10,2? Vamos ver se está certo. Então, aqui é a soma, né? Eu sempre pego como referência o número maior. No caso aqui é o 7,9. Então, eu pego aqui 7,9 mais 2,3. Ó, observando, ó, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula e decimal embaixo de decimal. Tá? É 10, é porque eu não 3 subi um mais aqui. 9 dá 12. Vai 1. 7 mais 1, 8. Mais 2, 10. Certinho. 10,2, tá certo. 2,2. Próximo. 8,34 menos 6,29. Sempre pego como referência o número maior. O maior, no caso, é 8,34. 8,34 e sempre menos, né? 6,29. Certo? Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, está na ordem aqui. 4 mais 9, dá para subtrair o número menor pelo maior? Não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um emprestado do que está do meu lado aqui. Ó. Meu vizinho, me empresta um aqui que eu preciso fazer um negócio aqui. Ele emprestou uma ferramenta para você, você colocou um aqui. Então, esse 3, ele já não é mais 3, é 2, porque eu emprestei um para ele. Aqui ele fez do 1 um 14. Né? Então, ficou 14 menos 9, dá quanto? Dá 5. 5. Certo? Quanto que deu o resultado aí desse daqui? Esqueci de falar. 2,05. 2,05. Tá? Então, aí, eu pedi emprestado, 14 menos 9 deu 5. Aqui já não é mais 3, porque eu emprestei 1. Então, ficou 2 menos 2, 0. Aí, continuo. 8 menos 6, 2. 2,05. Certinho, tá? O terceiro deu quanto? Fizeram aí o terceiro? 75,74. 75,71? 74. 4. 74. Mano. Pera aí, não estou entendendo. Esse áudio aqui tá uma porcaria. Vamos lá. Pera aí. Quanto que deu aí o valor? 75,74. Ah, tá. 75,74. Então, mesma coisa. Ó, subtração, pega o número maior. Qual que é o número maior? É o 104, né? 104,3. E observando a ordem aqui, ó. 28, vírgula embaixo de vírgula. 56. O que tiver faltando eu completo com 0. Tá? 104,30 menos 28,56. 0 dá para subtrair por 6? Não dá. Pego um emprestado. Então, aqui 3 vai ficar 2. Então, fica 10 menos 6, que é igual a 4. Aqui, 2 menos 5 também não dá. Né? Pego um emprestado aqui do meu vizinho. Vizinho, empresta um para mim. E aqui, em vez de 4, vai ficar 3. Certo? 12 menos 5, 7. Tá? 3 menos 8 também não dá. Tem que pegar emprestado de alguém. Eu vou pegar emprestado desse camarada aqui. Certo? Vou emprestar. Então vai ficar 13, né? 13 menos 8 dá quanto? Dá 13 menos 8 dá 5, né? 5. Certo? Peguei emprestado daqui, ó. Certo? Vai ficar quanto? Então vai ficar 1. Oh, 7. 7, né? É isso que eu não entendi. Então, aqui, ao invés de 10, né, eu peguei emprestado do meu vizinho aqui, generoso 10, né? Vai ficar 9, não é isso? 9 menos 2 dá 7. 75,74. Você Ok? está cortando essa regra toda? Como que você 10. Ficou 9. É isso aí. E esse daqui, 34,2 mais 7,45. Completo 0,
O resultado deu quanto aí? 10,9. Ó, é isso daqui, ó. 5 mais 0, 5. 4 mais 2, 6, certo? 7 mais 4, 11. Vai 1. 3 mais 1, 5. Deu isso? 51,65, tá certo? Beleza? Opa, O meu beleza. Então, vamos lá, próximo. Agora tem a multiplicação aqui, certo, pessoal? Então, nós temos que lembrar como nós transformamos o número decimal em fração, tá? Eu expliquei para vocês, por exemplo, nós tivemos um exemplo aí de 25 centésimos, né? Está escrito em número decimal, eu transformei para a forma professor. fracionária, tá? Muito simples, tá certo? Então, Professor? para escrever um número decimal na sua forma fracionária, devemos conservar o número decimal sem a vírgula, né? E depois, né, colocar o denominador na potência de 10, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui 43 centésimos, tá? Centésimos por quê? Porque você tem dois números depois da vírgula. É centesimal, caso centesimal. O que eu faço? Eu conservo esses dois números, 43, e divido por 100, certo? Porque não é 43 centésimos, então tem que dividir por 100. 43 centésimos, tá? E aqui é 8 décimos, certo? É um número só depois da casa decimal. Então, é 8 dividido por 10. Concorda comigo? Então, 8 dividido por 2, por 10. Faça a simplificação, divido por 2, divido por 2, é igual a 4 quintos. Certo? Algum problema aqui ou não? Tá tranquilo? Professor, Oi. a 4 dava 41,65. A4, 41,65. Deixa eu ver. É. 5, 6, 7 mais 4, 11. É, tá certo. Opa, aí, o prof tá errando. Não é 5, é 4, né? Isso. Obrigado. Tá, então Nada. é 4. 41,65. Beleza? Certo? Essa parte de decimal aqui, tranquilo, né? Agora, pessoal, nós vamos fazer multiplicação de números decimais, tá? Nós temos um exemplo aqui, tá? Como é que eu multiplico 0,42 vezes 1,2, tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, quando se trata de multiplicação, eu posso ter duas opções. Eu posso pegar o que tem um número maior de casas, no caso é o 0,42. Eu acho que esse fica mais fácil. Eu copio 0,42 multiplicado por 1,2. Aqui não precisa esse negócio de vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número. Na multiplicação não precisa disso, tá? Eu só vou fazer a multiplicação normal. A única coisa que eu tenho que respeitar aqui é justamente isso. Eu peguei um que tem um número maior de casas, coloquei em cima, e o que tem um número menor de casas, que no caso é 1,2, só tem duas casas, eu coloquei embaixo, tá? Como é que eu faço a multiplicação? Faço a multiplicação normal. Então, o que eu faço aqui? Ó? 2 vezes 2 dá 4, certo? 4, 2 vezes 4 dá 8, ok? Próximo passo, eu coloco mais embaixo desse 4 aqui. Aí vou para o número 1. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 4 dá 4, certo? Agora, esqueci aqui, né? 2 vezes 0 é 0, tá? Desculpa. E 1 vezes 0 é 0, tá? Então, ficou isso, tá? Aí faço a soma normal aqui, ó. 4 e 0 é 4, certo? 8 mais 2, 10. Vai 1. 4 mais 1, quanto que é? 5. 0 mais 0 é 0, tá? Isso é importante. Eu tenho que contar o número de casas depois da vírgula. Ó, eu não tenho aqui, ó, 0,42 são duas casas depois da vírgula e 1,2 é uma casa depois da vírgula. Se eu somar o número de casas depois da vírgula, são duas mais uma, certo? Dá 3 casas. Então, eu conto
A partir daqui, ó, dessa parte aqui, conto 3 casas. Então, conto 1, 2, 3. Então, esse valor aqui é 0,504, tá? Esse é o processo mais tranquilo, certo? Na minha opinião. Você pode fazer assim também, ó. No caso aqui, por exemplo, quando você tem um que tem um número de 3 casas, tá? Eu acho mais complexo aqui. 3 casas e o outro tem 2 casas, você faz o mesmo processo que você faz na soma e na subtração. Você completa com 0 o que tiver faltando casas, tá? Então, você pegou 0,42 e 1,20. Aqui ficou bonitinho, ó, vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número, aí você completa com 0. Aí você vai fazendo as multiplicações. 0 vezes 2 dá 0. Ó, aqui dá tudo 0, né? Dá 0, 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Aí eu faço mais, vou para o próximo, 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0. Depois vou para o próximo. Agora é 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. Então, ficou 0 mais 0 é 0, é 0. 4 mais 0 é 4. 8 mais 2 é 10, vai 1. 4 mais 1, 5. E 0 mais 0, 0. Ó, quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então, conto daqui para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Vai dar o mesmo resultado, ó. 0,504. Ok? Aí vocês veem o que fica mais fácil para vocês. Qual que vocês acharam mais fácil? O primeiro ou o segundo? Tanto faz, certo? Então, aí você pode usar o mesmo critério. Só o importante é você contar o número de casas depois da vírgula, tá certo? Aí dá certinho o resultado. Agora, transformando os números para a sua forma fracionária, né? Temos aqui o primeiro exemplo, 42 centésimos, tá? Então, 42 são 42, dois números depois da vírgula. Então, fica 42 sobre 100. Simplifico. Aqui, no caso, eu dividi 42 por 2 e dividi 100 por 2, tá? Então, ficou 21 dividido por 50, tá? 1,2, como é que é esse 1,2 aqui, ó? Eu copio toda essa parte inteira, 2, 12. Como só tem um número depois da vírgula, você acrescenta só um zero, é décimo, né? Então, fica 12 sem a vírgula dividido por 10, tá? 1,2 é 12 dividido por 10, que dá 6,5, ou 6 dividido por 5, né? Se simplificou aqui por 2 e simplificou por 2, dá 6 quintos, ok? Certo aqui? Então, vamos lá. Continuando. Olha que interessante aqui. Por exemplo, 12 dividido por 2, isso daqui é uma fração imprópria, tá certo? O numerador é maior do que o denominador. Se eu pegar 12 e dividir por 10, olha que interessante. 12 dividido por 10 dá 1, né? 1 vezes 10, 10, para 12, 2. O meu resto é 2, não é isso? O resto vai aonde? No numerador, certo? E o meu divisor é 10, tá? Meu divisor é 10, está aqui. Certo? E o meu quociente é 1. Ó, 1 inteiro. Se você quiser simplificar, você pode simplificar isso daqui, ó. Divide por 2 e divide por 2. Então, vai dar 1 inteiro e 1 quinto. Certo? 1 inteiro e 1 quinto, na forma mista, é 6 sobre 5. Então, se eu multiplicar, por exemplo, pegar 1 vezes 5 e somar com 1, vai dar 6, não é isso? 1 vezes 5 é 5, mais 1, 6. E mantenho de baixo, 5. Tá? Então, são formas que você pode trabalhar isso daqui, tá certo? Só para você entender, ok? Aqui ele fez uma outra forma de você resolver. Então, você faz o primeiro aqui, ó, 21 sobre 50, você fez a simplificação, e no segundo você fez a simplificação, ficou 6 sobre 5. Tá? Então, você transformou em duas frações. 21 sobre 50 vezes 6 sobre 5. Aí a gente aplica a propriedade da multiplicação, né? Multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. 26 vezes 6 dá 126. 50 vezes 5 dá 250. Tá? Simplifico, vai dar o mesmo resultado do anterior. Tá? Aqui é uma forma um pouco mais complexa, mas você pode fazer dessa forma também.
Então, eu te apresentei aí umas 3 formas de você fazer a resolução desse 0,42 vezes 1,2, tá certo? Aí você escolhe a forma que fica melhor para você resolver, tá? Então, vamos fazer essas duas aqui, ó. Eu vou fazer com vocês aqui, ó. 2,4 vezes 5,3, tá? Então, eu vou fazer na fórmula que eu acho melhor. Então, você pega aqui 2,4 vezes 5,3. Temos aí 2 minutos e 56, tá? Faço a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 4. Quanto que é 3 vezes 4? 12, né? 12 vai 1, certo? 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Tá? Embaixo dele, eu faço a soma aqui, ó. Aí vou para o próximo número, que é o 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2, certo? 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Ok? Então, aí eu faço a soma aqui, ó. 2 mais 0 é 2. 7 mais 0 é 7. 2 mais 0 é 2. 1 mais 0 é 1. Tá? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? É só somar. Eu tenho uma casa depois da vírgula aqui e uma casa depois da vírgula aqui. Então, é 1 mais 1, 2. 2 casas só. Então, eu ando com essa casa para cá. Eu venho daqui para cá. 1, 2. Então, vai ficar o resultado 12,72. Beleza? Aqui é o mesmo processo. Ok. Eu pego o que tem o maior número de casas, que é o 4,21, e embaixo eu coloco 3,4. Aqui você não precisa se preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula. Tá? Nesse caso da multiplicação, não. Só no caso da soma e da subtração. Faço o mesmo processo. Multiplico aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Tá? Coloco o mais embaixo da última unidade. Vou para o próximo. 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Tá? Então, ficou essa somatória aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cá. Então, ficou 1.684. Só estou reescrevendo essa parte e mandando para cá aqui. Mais 1.263, tá? Aqui segue a ordem. 4 mais 0 é 4. 8 mais 3 dá 11, vai 1. 6 mais 6 dá 12, mais 1, 13, vai 1. 2 mais 2, ó, 2, 1, mais 1, 3, mais 1, 4, dá 4. 1 mais 0 dá 1, tá? Conto o número de casas, ó, eu tenho 2 casas aqui e uma casa aqui. Então, 1, 2, 3. Aí, conto daqui para cá. 1, 2, 3. Então, dá 14,314. Esse é o resultado final dessa conta.